Oi, pessoal. Eu me chamo Thaís de Oliveira Mustafa, sou médica veterinária formada pela Universidade Federal do Acre e o meu trabalho, ele tem como tema análise microbiológica de sushi comercializado em Rio Branco, Acre. Meu orientador é o professor Dr. Cássio Toledo. Então, fazendo uma breve introdução sobre o assunto, os alimentos prontos para consumo são essas refeições rápidas e nutritivas para o consumidor, que, no entanto, envolve questões sobre a sua qualidade e segurança alimentar, como é o caso do sushi, que é um alimento típico japonês bastante popular, consumido em vários outros países. No Brasil, por exemplo, tem-se uma estimativa no aumento desse consumo de até 32% até 2025. Então, pelo fato do risco e de ser um alimento que é bastante popular atualmente, o trabalho ele teve como objetivo analisar os aspectos microbiológicos de sushi comercializados em Rio Branco, no Acre. O experimento ele foi executado na Unidade de Tecnologia de Alimentos, a UTAL, num período de 3 meses. As amostras elas foram selecionadas de maneira aleatória, tendo sido coletadas de 5 estabelecimentos diferentes. De cada estabelecimento foi escolhido 3 amostras de sushi do tipo nigiri, e dessas foram realizadas análises em triplicata. As mesmas análises foram repetidas nos outros 2 meses subsequentes, a fim de se obter uma maior acurácia dos dados finais, totalizando assim 45 amostras. E as análises incluíam os coliformes totais, os termos tolerantes, os mesófilos e salmonela. Aqui nós temos um esquema, exemplificando bem isso. Então, para análise microbiológica, utilizei 25 gramas da peça inteira de sushi nigiri de salmão, que foi adicionada em 225 ml de solução salina, correspondente à diluição 10:1. 1 ml de alicota da amostra foi transferida para as diluições subsequentes, 10:2, 10:3 e 10:4, para posteriormente serem incubadas e foi feita a contagem e isolamento dos micro-organismos. Para os mesófilos foi inoculado 1 ml das diluições em placa de Petri em duplicata em meio PSA, utilizando a técnica de semeadura por profundidade. Os resultados foram expressos em unidades formadoras de colônia. No caso de salmonela, foi inoculado 1 ml da alicota das diluições em placas de Petri contendo meio seletivo de salmonela Shigella H em duplicata pela técnica de profundidade, e aquelas que apresentavam características com coloração vermelhas ou enegrecidas eram consideradas suspeitas para salmonela, sendo os resultados expressos através da detecção da presença ou ausência do micro-organismo. No caso dos coliformes, aqueles que apresentavam, depois de 48 horas na estufa e apresentavam formação de gás no interior do tubo de Duran, passavam pela prova confirmatória. Para verde brilhante, na estufa 24 horas, e para o caldo EC, para o coliforme termotolerante a 45 graus em banho-maria, por 24 horas. Aqui nós temos a tabela 1, que tem os resultados médios e o desvio padrão para as análises tanto de coliformes totais, como termotolerantes e mesófilos de cada estabelecimento por mês. Não existe na legislação um padrão microbiológico para sushi em relação aos coliformes totais, termos tolerantes e mesófilos. Porém, a Instrução Normativa número 60 de 23 de dezembro de 2019 estabelece um padrão para alimentos preparados prontos para consumo, contendo produtos de origem animal elaborados sem emprego de calor e consumidos crus. E aí esse padrão ele se refere à quantidade de salmonela, Staphylococcus coagulase positiva e Escherichia coli. Nessa tabela 2, nós temos os resultados médios e desvio padrão de acordo com de cada estabelecimento. Então,
O trabalho ele apresentou amostras com um número significativo, tanto para coliformes totais, termos tolerantes e mesófilos, sendo assim, então, considerados impróprios para consumo. Então, um alto nível de população bacteriana pode causar alteração em alimentos como pescado, carnes, indicando assim uma deficiência na sanitização do processo ou dos ingredientes, o que aumenta ainda mais a probabilidade de haver uma contaminação de micro-organismos que possam causar doenças. No caso dos mesófilos, alimentos com contagem superior pode indicar falhas de higiene e no controle de temperatura. E no caso do sushi, como é um alimento que é consumido cru, provavelmente ainda apresenta um valor ainda mais elevado devido à inexistência de um tratamento térmico. E aí erros durante o processo e conservação e transporte também contribuem para o aumento da população desses micro-organismos. Aqui nós temos nessa tabela os resultados médios das análises microbiológicas de salmonela de cada estabelecimento, e conforme a IN 60 de 23 de dezembro de 2019, salmonela deve ser ausente em 25 gramas, e o trabalho apresentou todas as amostras tiveram crescimento sugestivo, o que nos indica uma falta de higienização dos equipamentos, dos utensílios, do local de armazenagem, né? Tudo isso aumenta o risco de contaminação por salmonela. E também, como visto em alguns trabalhos, que observou-se a presença de salmonela em 12,5% de amostras, sendo que 25% presentes na mão do manipulador e 75% está presente na matéria-prima e produtos, mostrando que a higiene dos manipuladores é tão importante quanto a higienização correta dos produtos. Concluindo assim, portanto, que os resultados encontrados dessa pesquisa evidenciam que os estabelecimentos analisados na cidade de Rio Branco possuem sushis impróprios para consumo, com um crescimento bacteriano acima daquilo que é previsto por lei, sendo necessário que os estabelecimentos sigam critérios higiênicos e sanitários previstos pela legislação e que incluam um plano de boas práticas de fabricação, a fim de evitar agravos ao consumidor. Aqui as referências. E muito obrigada.